Via Justiça de hoje vai mostrar as ações do Judiciário Mineiro em defesa da criança e do adolescente. Em destaque, o trabalho da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a COINJE. Nossos convidados, o desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, auxiliar da COINJE, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude, e a promotora de Justiça Paola Nazaré, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Neste Via Justiça, nós vamos fazer também uma análise da Lei 13.431 de 2017, que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. A lei foi sancionada em 4 de abril de 2017 e passou a vigorar em abril de 2018. Desembargador, como ver esta nova lei já em vigor? Com muita esperança, porque foi dado à criança e ao adolescente um tratamento digno, de respeito e de muita responsabilidade para os órgãos que no judiciário cuidam da infância e da juventude e também no Ministério Público, porque esse trabalho não é trabalho do judiciário, é trabalho de várias instituições, Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que é um órgão, entendendo, que eu reputo de grande, muito promissor, tá entendendo, para todos os necessitados, não só na área da infância e da juventude. Então eu vi com muita esperança o advento dessa lei. Promotora, de que formas a lei cria mecanismos para prevenir e coibir a violência? Como que a senhora vê essa nova lei? Essa lei ela vem trazendo métodos, né? Principalmente um método de escuta protegida, um método de escuta qualificada para a oitiva da criança na apuração de crimes quando a criança é vítima ou quando a criança e o adolescente são testemunhas. Então essa lei, eu penso que ela traz uma inovação ao tratar, por exemplo, da questão da violência institucional. Ela vem prevenir a violência institucional na medida em que vem prever situações em que a gente tem que reduzir o número de oitivas da criança durante o processo de apuração de crimes contra esse público, né, infanto-juvenil. Ela vem traçar essa obrigatoriedade tanto para o Poder Judiciário, né, para os órgãos de segurança, quanto para os órgãos da rede de atendimento, de se qualificarem, né, de fazerem uma escuta especializada e de ouvirem a criança dentro de uma metodologia diferenciada, que é a metodologia do depoimento especial. Então, nesse sentido, eu penso que ela vem criar mecanismos para evitar essa violência institucional. Desembargador, como que vai ser agora esse depoimento pessoal de acordo com essa nova lei? Esse depoimento especial deve ser tratado, entendendo, por pessoas preparadas para isso. Nós do Judiciário ainda não estamos preparados e nem por isso vamos deixar de atuar nessa área, porque é uma área importantíssima, em que a criança, tá entendendo, é protegida na sua integralidade, psicológica, física, enfim, todos os aspectos, numa sala especial, tá entendendo? Onde provavelmente estarão apenas pessoas especializadas em oitiva de crianças, certamente psicólogos devem participar dessa busca, dessa procura da criança vítima ou ameaçada de violência. Em Minas Gerais, por exemplo, nós já criamos um centro padrão e modelo que funciona, já está funcionando em Belo Horizonte, na Avenida Olegário Maciel, e vamos criar em curto prazo, se Deus quiser, mais 20 e tantos centros nas comarcas maiores. Especificamente para ouvir as vítimas de violência, não é isso? Vamos criar
vamos criar um ambiente, está entendendo? Do ponto de vista de edificação, um ambiente próprio para a escuta da criança, que exige, evidentemente, qualificação profissional, mas, sobretudo, uma identificação de todos os que participarão dessa etapa de proteção da criança. Olha, isso é muito importante. Exige muito mais do que a qualificação profissional. Existe quase que uma identificação amorosa, está entendendo? Da pessoa, da respectiva instituição, com o tema criança vítima de violência ou ameaçada de violência. Doutora Paola, como que a lei define a violência psicológica? Notei lá que ela inclui dois conceitos importantes, a alienação parental e o bullying, né? Como que ela define essa violência psicológica? A lei, na verdade, ela vem estabelecendo formas de violência, né? Isso já vinha, de alguma forma, sendo tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente também, mas ela vem dizendo que as crianças e os adolescentes que forem vítimas ou testemunhas de violência, seja física, seja psicológica, seja institucional, esse tipo de violência é o tipo de violência que a lei pretende trabalhar e pretende coibir, né? Mas a violência psicológica, ela é uma modalidade mais ampla, né? Qualquer tipo de tratamento que gere na vítima algum tipo de perturbação psicológica. Então, a alienação parental, o bullying, são alguns exemplos desse tipo de violência psicológica. Mas acho que a violência psicológica, ela tem um conceito mais abrangente e ela tem trabalhando dessa forma, né? Gerando nessa vítima um sentimento de menos-valia, um sentimento de humilhação, um tratamento que seja vexatório. Todas essas formas de atuação são formas de violência psicológica. Desembargador, essa lei, pode-se dizer, ela é inédita no mundo? Existem outros países que fazem esse depoimento pessoal? Já existem outros países que fazem, mas aqui no Brasil, por força do nosso temperamento amoroso, que eu gosto muito de falar sobre isso, que o brasileiro é um povo amoroso, que ele se solidariza, que ele se identifica com o sofrimento dos outros. Aqui no Brasil, essa matéria foi bem tratada, está sendo bem tratada no Rio Grande do Sul e no Paraná. Outros países já têm essa experiência. A Itália, por exemplo, tem essa experiência. Agora, evidentemente que cada país tem a experiência a seu modo. O nosso modo é que está bem delineado nessa lei que você acaba de citar. Promotora, por que não será admitida a tomada de novo o depoimento especial, salvo em algumas situações? Porque o propósito da lei é exatamente o de reduzir o número de oitivas da criança. É exatamente evitar uma revitimização à criança vítima, ao adolescente vítima e também nos casos de crianças e adolescentes testemunhas de crimes graves. Então, no fundo, a ideia da lei é que a criança seja ouvida de forma qualificada por uma única vez, se possível, ou pelo menor número de vezes que seja possível, né, para evitar que a todo momento a criança tenha que ser novamente exposta àquela situação que gerou nela um sofrimento, né, seja por ter sofrido algum tipo de violência. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Vê Justiça volta em instantes. O Vê Justiça e a lei que organiza o sistema de garantia de direitos da criança vítima de violência e testemunha dessa violência. E também vamos falando sobre a COINJE, que é a coordenadoria que cuida das questões da infância e da juventude aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos conversando com o desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do TJ, auxiliar da COINJE, que é a coordenadoria da infância e juventude do Tribunal de Justiça de Minas, e a promotora de justiça Paola Nazaré,
do Tribunal, do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do Centro Operacional de Apoio, não é isso, doutora Paola? Desembargador, como é que o senhor define a importância da COINGE, do trabalho da COINGE? Olha, eu vejo a COINGE como um órgão auxiliar da presidência do tribunal, naturalmente, já a definição das políticas é do tribunal, mas eu vejo como uma grande animadora desse movimento novo que está surgindo no Brasil, de proteção das minorias, da criança, do adolescente, das pessoas de cor e por aí afora. Agora, é importante ressaltar que a COINGE não tem função jurisdicional. A decisão será sempre dos juízes, de responsabilidade dos juízes. A COINGE tem um grande papel de levedar essa massa e transformá-la, tá entendendo, em homens e mulheres, magistrados e magistradas, comprometidos com a defesa da criança e do adolescente. É muito importante essa identificação, essa relação, quase que, digamos assim, uma relação de efetivo amor, está entendendo? À causa. Porque sem isso, o juiz, nós todos sabemos disso, a doutora Paola certamente também sabe disso, o juiz, o representante do Ministério Público, a pessoa que trata de um tema tão responsável como esse, não pode ser uma pessoa, simplesmente um profissional frio. Ele terá que ser um profissional que se envolva realmente. Então, a minha opinião pessoal é que se a COINGE conseguir motivar os atuais e os futuros magistrados para essa convivência efetivamente amorosa com a criança e o adolescente em todos os aspectos, a COINGE terá, só com isso, cumprido um grande papel. E o Ministério Público, tem algo semelhante no Ministério Público, de preparação dos promotores para essas tarefas? Como que isso é feito, doutora Paola? O Ministério Público também possui um centro de apoio operacional, que é esse órgão também de assessoria ao Procurador-Geral de Justiça, que tem esse papel tanto de auxiliar o Procurador-Geral na definição das políticas de proteção à criança e adolescente dentro da instituição, quanto também de assessorar os promotores de justiça que trabalham, e os procuradores de justiça, quando necessário, que trabalham nas promotorias, nas procuradorias que oficiam na defesa de crianças e adolescentes. Nós temos 296 comarcas, né, desembargadora, aqui no estado de Minas, e em muitas delas nós temos promotores e juízes que não são pessoas especialistas na área da criança e do adolescente, porque tem diversas outras atribuições. Então, o Centro de Apoio, no âmbito do Ministério Público, tem esse papel de auxiliar os promotores, de encaminhar materiais, de informá-los sobre as novidades que são publicadas, as novas leis, e de, enfim, assessorá-los naquilo que eles precisarem para o exercício da profissão na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como que os juízes são capacitados para esse tipo de serviço, desembargador? Eles são capacitados através da escola judicial que nós temos, chama-se Desembargador Edésio Fernandes, aqui em Minas Gerais, mas a capacitação está começando agora. A capacitação íncita em cada magistrado, na alma do magistrado, no coração do magistrado, já deve ter começado em muitas pessoas. E é nessa capacitação que eu acredito mais. É a que vem de dentro para fora, e não aquela que o banco, a escola, a universidade, o órgão especializado transmite, profissionalizando o profissional. O profissional que trabalha com a infância e da juventude tem que ter, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito, uma parceria, talvez mais do que isso, tem que ser um confidente das angústias do menor e do adolescente. Sem esta prática, nós vamos ter um tratamento frio. E para tratar de criança e adolescente, sobretudo, como no nosso caso, doutora Paola, vítima ou testemunha
de violência, se não houver esse envolvimento amoroso, eu tenho a impressão de que nós não estaremos completos, terminados para o exercício dessa atividade. Doutora Paola, como abordar uma criança ou adolescente vítima de violência ou testemunha dessa violência? Como que deve ser feito? Na verdade... Como conseguir as informações, né? Que são Sim. importantes no processo. Na verdade, existem alguns protocolos que estão sendo discutidos, inclusive internacionalmente. Ainda não há uma definição do protocolo que vai ser utilizado pelo Brasil de forma institucional, mas existem alguns protocolos que podem ser utilizados nas técnicas de entrevista com crianças e adolescentes para a obtenção de informações, né? Ou seja, nessa entrevista para coleta de provas em processos que apuram crimes contra essas crianças e esses adolescentes. Agora, é importante dizer, assim, que hoje, segundo a previsão da lei, existem duas formas de escuta da criança. Uma delas que é a escuta especializada, e essa escuta especializada, ela vai ser feita pelos órgãos da rede de atendimento, que pode ser pelos órgãos da saúde, da educação, onde geralmente essas denúncias aportam em primeiro lugar, né, que são nas escolas, pelos órgãos da assistência social, e existe também o depoimento especial, que é uma metodologia de escuta com a finalidade de obtenção dessas provas. Então são duas coisas, a escuta especial e a escuta, como a senhora falou, a escuta especial, a escuta especializada e o depoimento especial. São dois institutos, então. Sim, são dois institutos que a lei traz, assim, são duas formas de oitivas de crianças, assim, né? E o depoimento especial é o que vai ser realizado pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo, e pela autoridade policial também, nos inquéritos policiais para coleta de provas. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça, o trabalho da COINJE, a Coordenadoria da Infância e Juventude, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a lei que normatiza a oitiva de jovens e crianças vítimas de violência e testemunhas desta violência. Participando do programa, o desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, auxiliar da COINJE, promotora de Justiça Paola Nazaré, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Desembargador, o que dizer sobre o acolhimento familiar em Minas? Em quais situações acontece? Olha, o acolhimento familiar é uma instituição, tá entendendo, de grande valia, tá entendendo, nesse processo em que nós todos nos envolvemos para proteger a criança e o adolescente. Muitas vezes, tá entendendo, do acolhimento familiar nasce a adoção. A pessoa se afeiçoa à criança, ou até tem o contrário também, ou se desencanta com a criança que ela acolheu e devolve a criança por razões justificadas, ou então se encanta, fica tão enamorado dessa criança, a relação é tão amorosa, tá entendendo? A família acolhedora com a criança, que disso pode resultar na adoção. E a propósito disso, se você me permite, você não me perguntou, mas eu quero adiantar, é uma informação muito grata, tá entendendo, a nosso trabalho, Paola. Minas Gerais é o estado da federação que faz mais adoções no país. O número de adoções no cadastro de adoções do CNJ está totalmente defasado. Por quê? Porque os juízes fazem a adoção e não alimentam o cadastro. Então o cadastro não representa a verdade, não espelha a realidade, digamos assim. Pois Minas Gerais tem feito nos últimos 3 anos mais de 1.000 adoções por ano, o que é realmente muito significativo. 1.000 por ano? Por ano, é muito importante. Aqui em Belo Horizonte, o Dr. Marcos Padula, que é o juiz da infância e da juventude,
A doutora Valéria é juíza também da infância e da juventude, mas para a matéria de infração criminal. O doutor Padula faz um número de adoções muito grande aqui, né? Discretamente, silenciosamente, sem alarde, sem autopromoção. Mas Doutor, Minas Gerais, tá entendendo, pode se sentir confortada com os seus profissionais, incluindo o Ministério Público, cuja presença é indispensável à nossa pois é. Eu formação. pergunto à doutora Paola a questão da adoção do acolhimento familiar, como que o Ministério Público está atuando nesse aspecto? A colocação da criança em um programa de acolhimento familiar, ela deve ser uma proposta que deve preceder o acolhimento institucional dessas crianças. Importante dizer que o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas protetivas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que são excepcionais. A criança só deve ser encaminhada para um desses serviços quando não for possível, de nenhuma maneira, mantê-la junto com a sua família biológica ou com a sua família extensa. Então, a prioridade é a manutenção da criança, né, a convivência familiar da criança, esse é um direito fundamental dela. A prioridade deve ser sempre a manutenção dela junto com sua família de origem. A afetividade conta muito nisso, né? Porque uma instituição pública, por melhor que seja, não tem aquela afetividade de uma família, não é, doutora Paula? Claro. Então, o Estatuto... Desculpa, desembargador. Não, eu pedi permissão a você para dizer o seguinte: nós temos graus, está entendendo, de responsabilidade. Eu nem digo que é de interesse, é de nós que estamos lidando com esse tema, temos graus de responsabilidade. O ideal é que a criança fique com a família que a gerou, é claro, é o ideal. Mas às vezes o clima, está entendendo, é tão difícil, é tão complicado, por razões, por N razões que todos nós podemos admitir quais sejam, que não vale a pena nomear aqui publicamente, que nós então nos socorremos da família acolhedora. E eu, particularmente, acho que o internamento em instituições públicas, onde se misturam, tá entendendo, pessoas de diferentes formações, diferentes idades, diferentes faixas etárias, de diferença econômicas evidentes, é realmente o último lugar para colocar uma criança ou um adolescente. Temos que colocar, porque não conseguimos nem a volta da criança para o lar legítimo que a gerou e nem para a família acolhedora. Então resta essa terceira alternativa. Nós estamos chegando ao final do programa. Vamos para as considerações finais, doutora Paola. Eu acho que essa questão do acolhimento familiar é uma questão que a gente ainda precisa trabalhar e desenvolver para que mais famílias sejam interessadas, se cadastrem nesses programas também, né, se interessem por receber essas crianças. Essa é uma dificuldade que ainda existe para a implementação dessa política, porque nós temos... poucas famílias que conhecem a política, que se interessam por esse cadastramento e por receber essa criança, principalmente porque, e aí eu vou discordar um pouquinho só do desembargador, eu penso assim, a minha opinião é que as famílias que acolhem essas crianças, muitas vezes, não são as famílias que vão adotá-las. A prioridade vai ser a tentativa de reintegração familiar ou o encaminhamento para adoção com famílias que estão cadastradas, né, no Desembargador, o senhor tem 30 segundos para considerações finais. Dizer, tá entendendo, que falar sobre esse tema, estar aqui agora, tá entendendo, é um ato muito grato ao meu coração. Agora, adoção é ato de amor, mas de amor responsável. Não é adotar a criança porque ela tem olhos azuis ou seja bonita, não. Ela pode ser uma criança de olhos bem diferentes e o amor não tem cor, não tem escolha.
Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador José Fernandes Filho, auxiliar da CONINGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com a promotora de justiça Paola Nazaré, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Nosso e-mail para contato é viajustiça@mais.com.br e até o nosso próximo encontro.